Olá, pessoal. Eu sou Dandara Matos, doutoranda em História pela Universidade Estadual de Campinas, integro o grupo de pesquisa África em Pauta pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e hoje estou com a comunicação A Voz de um Governo, o Revolução no Pós-Independência de São Tomé e Príncipe, que é uma parceria da Rede de Historiadores e Historiadoras Negras e Negros, com o portal Guelé 10 e o acervo Cutne e Cutne TV. Eu estou sentada em frente a uma parede branca, visto uma blusa estampada, com a maioria das cores em azul, enfeitadas com miçanga, com brincos de argola dourados, o cabelo preso black power, batom escuro e um colar dourado. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre um período da história de São Tomé e Príncipe independente. E gostaria, para iniciar essa pesquisa, explicar um pouco como é que a historiadora Dandara chega a São Tomé e Príncipe, né? Eu comecei a minha pesquisa em Lisboa, quando fui fazer o mestrado em 2015, no Instituto Universitário de Lisboa, e lá, em desenvolvimento de algumas disciplinas do mestrado, eu encontrei o jornal Revolução, publicado nos sites pela Fundação Mário Soares, em parceria com o Arquivo São Tomé e Príncipe. E, ao perceber que existia aí uma cota muito grande desse jornal, né, que estava quase todo completo, eu vi ali uma possibilidade de escrever sobre um país não tão falado na historiografia africana, e principalmente quando a gente vai falar de história da África no Brasil, né? É uma coisa interessante porque eu sempre ouvia se falar muito de Moçambique, de Angola, era sempre pontuada a luta de libertações desses espaços, às vezes um pouco sobre Cabo Verde, às vezes um pouco sobre Guiné, mas São Tomé e Príncipe realmente era um ponto que não era traçado. Então, só isso já transforma no meu fascínio por essas ilhas. São Tomé e Príncipe, gente, para quem ainda não estiver um pouco situado no mapa, ele fica ali no Golfo da Guiné, né? São duas ilhas ali na costa da África Central, e mais próximo entre a Guiné Equatorial e Angola, e vai ser uma das ilhas desabitadas que vão ser exploradas pelos portugueses no século XV. Quando os portugueses vão chegar nessas ilhas, elas vão estar completamente desabitadas e eles vão levar colonos brancos e africanos escravizados para fazer o processo de povoamento e de exploração dessas ilhas. São Tomé e Príncipe, como tantos outros territórios que ficaram sob o jugo de Portugal, né, sob o domínio português colonial, vai passar aí por 5 séculos de exploração. Mas eu não vou me ater a esse ponto, porque aí o tempo é muito curto, e vou indicar para vocês um vídeo exatamente aqui da coluna Nossas Histórias, da historiadora Jéssica Rosa, que é o número 29, que ela vai falar um pouco mais sobre esse período de São Tomé em Príncipe colonial, e eu super indico que vocês deem uma olhada lá. Então, dentro desse período colonial, desses 5 séculos, eu vou puxar vocês um pouco para a viagem já no século XX. Vamos aqui começar a pensar a partir do momento em que a monarquia vai cair em Portugal, a república vai ser instaurada e se desenha aí uma outra característica na colonização desses espaços no território africano. Em 1910, cai a monarquia em Portugal, a república ela vai começar a desenvolver uma política diferente para os territórios africanos. Diferente como? Eles vão pensar uma política um pouco mais autônoma para esses territórios, né? Na verdade, os republicanos não tinham tanto interesse de manter o controle extremamente fechado como os monarquistas tinham. Mas isso vai passar rápido, vai ser a euforia do momento de quando se tem uma mudança de regime, que vai fazer com que em 1920 esse tipo de política já tenha sido desconsiderada, que já não tivesse mais em voga, que não tivesse mais
em acontecimento. Em 1930, a gente vai ter uma figura importante para a história de Portugal e para as colônias africanas, que é o Antônio Salazar. Ele vai ser ministro das colônias e, quanto ministro, ele vai criar um ato colonial. O que é esse ato colonial? Esse ato colonial era a formalização do Império Português. Então, ao contrário do que estava se dizendo em 1910, que dizia, olha, vamos dar mais autonomia para esses territórios, não só em África, na Ásia também. Salazar chega em 1930 como ministro das colônias e diz, não, né? Existe um Império Português e esse Império Português, o sol nunca se põe, acredite. Isso é colocado em vários momentos em propagandas do regime salazarista que vai ser imposto em 1933. Né? Salazar vai dar um golpe na República Portuguesa, vai se titular presidente do país e começa aí o regime do Estado Novo. E esse regime é um regime fascista, como tantos os outros que já vão estar acontecendo na Europa, né? E a gente tem a lembrança do mais marcante, que é o regime fascista nazista de Hitler, e o de Salazar não fica nem um pouquinho atrás desses regimes. A única diferença é que esse regime vai resistir, mesmo pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, até 1974. Então, é um dos regimes fascistas mais longos assim da Europa Ocidental. E esse regime de Salazar, ele vai chegar simplesmente e vai dizer: Portugal é um grande império e esse grande império não se pode viver sem os territórios do além-mar, que são os territórios em África e os territórios em Ásia. Então, vamos centralizar o poder. Tudo o que acontecer nesses territórios, eles precisam ser reportados à metrópole. Então, vai ser instituído aí, né, o Ministério Ultramarino, que vai ser um dos ministérios mais importantes desse período, porque vão cuidar das grandes riquezas portuguesas, que é as colônias. A verdade é que Portugal não tinha tanta grande produção econômica se não fosse pelas colônias, e que a perca do Brasil em 1822 vai afetar muito esse desenvolvimento econômico. Então, ele vai precisar mais ainda desses territórios para isso. E São Tomé e Príncipe é um desses territórios que Portugal vai utilizar para a questão econômica. Por quê? Porque em termos da exploração da agricultura, né, da monocultura, que vai ter aí o açúcar que foi plantado em São Tomé, o cacau e o café, o território santomense, ele lembra um pouco o território brasileiro em termos de clima, e o que faz com que as plantações lá deem muito certo. Só que, nesse período de São Tomé e da história de São Tomé, a gente pode chegar aqui e dizer que é um pouco diferente dos outros 4 territórios sobre o domínio português. Por quê? Porque São Tomé ele vai ser um laboratório mesmo de colonização, e nesse laboratório do povoamento vai ser incentivado, no século XVI, pelo Dom Manuel I, o relacionamento entre colonos brancos e africanas escravizadas. E esse relacionamento vai dar o povoamento da ilha e uma etnia que hoje é conhecida como forro, né? Naquela época também era. E forro por quê? Forro porque Dom Manuel I vai dar a carta de alforria a pedido dos colonos de São Tomé e Príncipe para as mães e para os filhos, né, dessas relações, porque eles entendiam que os seus descendentes não poderiam ser escravizados. Essa pequena história é só para vocês entenderem que assim acaba se instituindo uma pequena elite nas ilhas santomenses. Então a gente tem os forros, a gente tem os angolares, né, que é uma outra etnia também, que vai fazer parte desse processo da história. E que a história dos angolares perpassa aí por alguns mitos, algumas coisas que ainda não se bateu muito martelo, mas que é quase consenso entre a maioria dos historiadores, de que são africanos escravizados, fugidos de Angola, que vão naufragar nas ilhas de São Tomé e não vão retomar a condição de escravizados. Então a gente tem aí essas 2 etnias que vêm de antigos escravizados de Angola e dos antigos escravizados da relação dos colonos com as suas escravizadas, incentivados por Portugal.
Isso é para lembrar a vocês que quando Portugal entra no Estado Novo, esses santomenses que fazem parte dessa pequena elite, né, eles já vivem um processo de assimilação muito maior do que o próprio Estado Novo vai tentar instaurar nas outras colônias. O que é esse processo de assimilação? São pessoas que já vão viver de acordo com a realidade do seu opressor, né? Então, esses santomenses já estudavam, já falavam, já se vestiam e já agiam como os portugueses brancos, né? Então, esse processo de assimilação e de conviver, dessa civilização, que é o que Portugal vai colocar muito tempo, né, de dizer que eles estavam ali em processo de civilizar aquele povo no continente africano, já está mais avançado em São Tomé e Príncipe. Então, quando começa um dos maiores problemas na ilha, que é o braçal, não tinha mão de obra suficiente para trabalhar nas roças santomenses. As roças, gente, não são roças como a gente entende aqui no Brasil. As roças, para vocês terem uma ideia, são tipo grandes fazendas, né, que vão produzir aí o café e o cacau. E após a abolição da escravatura, né, o fim da escravatura em Portugal em 1876, o grande problema dessas roças vão ser a mão de obra. E aí os antigos escravizados não queriam trabalhar para os antigos senhores, porque eles entendiam que não ia ter nenhuma diferença. Os angolares também se recusavam a trabalhar nas roças, porque diziam que era lembrar o período da escravidão, e eles não iriam trabalhar. E os forros diziam que eles não estavam ali para esse tipo de trabalho braçal, porque eles já tinham aí estudos, desenvolvimento, e em alguns momentos eles até colocavam, né, nós temos mais capacidade do que os brancos que estão na administração pública daqui das ilhas, e a gente não vai se submeter a esse trabalho braçal. E gravem bem, esse é o ponto de conflito maior na ilha. Então, como solução, Portugal vai instituir aí uma coisa que vão ser conhecidos como os contratados, que mais tarde vai ser denunciado bastante na ONU como trabalho escravo, né? Com um novo título, com uma nova roupagem, mas eram trabalhos forçados. Essas pessoas vão ser contratadas nas ilhas de Cabo Verde, nas ilhas de Moçambique, nas ilhas de Angola, para ir trabalharem nas roças. E vão ser assim por um bom tempo, até que em 1947, quando o governador Carlos Gorgulho chega para governar as ilhas, a tensão da mão de obra continua aumentada, na verdade, né, ampliada, me desculpe, o termo é melhor, ela vai se ampliar porque os outros territórios que mandavam essas pessoas contratadas começam a meio que barrar a ida dessas pessoas para as ilhas, principalmente Angola e Moçambique. Né? Cabo Verde ainda vai continuar enviando uma grande quantidade, mas continua sem ser o suficiente para o tanto que a ilha produzia de cacau, porque naquele momento São Tomé era o principal produtor de cacau do continente africano, né, e para o mundo, e para a produção que o mundo solicitava. Então a mão de obra ainda não era suficiente. Então Carlos Gorgulho chega com a missão de conseguir resolver esse problema da mão de obra. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um monte de melhoria nas ilhas, ele vai organizar as estruturas, ele vai desenvolver atividades culturais, de lazer, de desporto, tudo na intenção de demonstrar para os santomenses, né, nativos, de que ele estava ali buscando um novo diálogo. Né? Ele vai tentar fazer com que haja mais autonomia, uma abertura maior nas relações, mas tudo com muito controle, até porque a gente não pode esquecer que o regime de Salazar é um regime ditatorial. Né? Mas tudo isso com um único intuito, que era de convencer os santomenses a irem para o trabalho nas roças. E isso não vai dar certo. E mesmo com todas essas melhorias, os santomenses vão continuar sem seguir adiante. E aí, meio que Gorgulho não vai ter muita paciência e vai começar a ordenar que a polícia prenda todos aqueles que estiverem sem documento, nativos que estiverem sem documentos, e coloquem em trabalhos forçados, seja de obras públicas ou nas roças. E óbvio que isso não ia dar uma coisa muito boa, e não deu. Isso vai levar a um dos momentos mais sangrentos da história de São Tomé e Príncipe,
no meio do século XX, perdão, do meio do século XX, que é o massacre de Batepá. O massacre de Batepá, ele vai ser um resultado da reação dos nativos contra esse trabalho forçado que o Gorgulho vai impor a eles, né? Então, eles vão começar a protestar, vão escrever uma carta para o ministro Ultramarino dizendo, olha, alguém precisa resolver aqui o problema desse cara, porque ele está agindo com violência, ele está agindo com truculência e não está legal. Gorgulho, em resposta a essa carta, vai prender os líderes dessa carta e vai incentivar o conflito entre os colonos brancos e os nativos. E isso vai terminar com colonos brancos pegando os seus contratados, né, que trabalham para as suas roças, subindo num jipe no dia 3 de fevereiro e cercando uma comunidade conhecida como Trindade Batepá e massacrando. Por que um massacre, gente? Porque as pessoas que estavam do lado dos santomenses, né, os nativos que estavam no meio desse conflito, estavam armados com paus, pedras, e os colonos estavam armados com armas de fogo, né? Então, no momento em que você não tem o direito de confrontar o seu oponente da mesma forma, isso se torna um massacre. Sobre quantos mortos tiveram nesses massacres, os santomenses nacionalistas vão dizer que foram mais de 1.000. Os colonialistas vão dizer que foram só 200, né? Eu agora estou numa meta na minha pesquisa de doutorado, que é descobrir quantos realmente mortos foram. Mas o que importa é que desse confronto saiu mortos, pessoas presas, pessoas torturadas, e com uma certeza nos santomenses que o regime português não dava mais para a realidade deles. Então, esse é considerado pelos nacionalistas o estopim do movimento de independência. 7 anos depois, em 1960, vai ser criado o Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe. Em 1960, vocês já vão lembrar aí, o continente africano já está fervilhando nas lutas por independência. Alguns países já vão se encontrar independentes, outros vão estar em guerra, né? E esse conflito em Portugal vai estar sendo tensionado até 1961, quando Angola, Moçambique, Angola primeiramente, né, em 1961, depois em 1964, 63, Guiné-Bissau e depois 64, Moçambique entram em guerra, né? Esse período, esse comitê de libertação de São Tomé, ele vai se transformar depois, mais tarde, no movimento de libertação de São Tomé e Príncipe, que até hoje é um partido político em São Tomé, e que vai ser responsável aí por fazer a movimentação de luta pela independência. É interessante um ponto aqui dessa luta de independência de São Tomé, que é o fato de que não tem luta armada nas ilhas. E por um bom tempo isso meio que assombrou historicamente os nacionalistas, que viviam justificando por que eles não tinham luta armada. E a principal justificativa que eles vão dar é o fato da geografia da ilha não permitir que eles fizessem uma luta armada. São Tomé, Cabo Verde, ela vai estar atrelada à sua luta, que também são ilhas, né, igual a São Tomé, vai estar atrelada à sua luta à Guiné-Bissau. E vários líderes africanos de países como Gabão, por exemplo, vão incentivar que os santomenses atrelassem a sua luta à Angola. E eles não vão permitir isso, e eles vão dizer que São Tomé e Príncipe é tão grande quanto Angola e que tinham o direito de lutar por sua libertação sem precisar atrelar a sua luta a outro país, né? Quando a luta vai se arrastar de 1961 até 1974, quando o próprio regime do Estado Novo já vai estar enfraquecido, quando a própria população portuguesa já não vai estar aguentando mais a guerra e o próprio regime ditatorial, e os militares vão fazer um movimento que vai culminar na Revolução dos Cravos, em 1974, 25 de abril de 1974, em Portugal, que vai pôr fim à guerra colonial, anticolonial, e vai levar para a mesa de negociação
as independências desses países, né? É importante aqui dizer para vocês que não, por mais que muitos historiadores aí, principalmente historiadores no Brasil e em Portugal, queiram dizer que a Revolução dos Cravos deu a independência dos países africanos, eu digo para vocês com toda certeza, foram as lutas dos países africanos que deram a Portugal o fim do regime ditatorial. Se não fosse isso, e Amílcar Cabral, né, deixa isso muito claro, se não fosse a luta pelo fim do colonialismo, o regime do Estado Novo talvez estaria aí até hoje, né? Então, são os africanos que permitem que Portugal se liberte, não ao contrário. Então, eu gosto de pontuar isso, porque existem muitos historiadores que acabam colocando essa grande luta feita pelos africanos na mão dos brancos portugueses. E em 1975, começam a ter as assinaturas e as festividades de independência. Aqui em São Tomé vai se dar em 12 de julho de 1975. Então vai ter um grande evento após o governo de transição, né, que Portugal vai fazer aí de 1974 a 75 para organizar essa passada de poder. E em julho de 1975 a gente tem a tomada de posse da Assembleia Constituinte e também a entrega do poder ao Manuel Pinto da Costa, que fazia parte do movimento de libertação de São Tomé e Príncipe, né, que era um dos líderes que levava esse movimento e que vai se tornar o presidente naquele momento. Bem, fiz esse breve assim, introdutório de São Tomé até chegar à independência para poder falar com vocês da minha real pesquisa, o que é que está colocado aqui, né, que é a voz do governo Revolução em São Tomé e Príncipe Independente. O que é o Revolução? Revolução é um jornal pertencente ao Ministério da Comunicação de São Tomé e que vai ser instaurado assim que eles vão que eles assumem o poder, né? E aí, para questões de comunicação, eu acho que não vai ter muita transformação de diferença do regime colonial para o regime independente, né? Vai existir aí o jornal, que é institucional, não vai existir outro jornal. Em paralelo a esse jornal, a gente vai ter uns jornais de parede, e que tem esse nome exatamente porque eram notícias pregadas na parede, tipo numa cartolina, com alguns avisos. Mas em termos de imprensa, a gente vai ter o jornal pertencente ao Ministério da Comunicação, a Rádio Nacional pertencente ao Ministério da Comunicação, uma TV experimental estatal, que não vai dar muito certo, aí já em 1982, que eles vão tentar criar, mas como principal meio de comunicação vai ficar a Rádio Nacional e o jornal, criados ambos em 1975. É um jornal, gente, não encarem como vocês conhecem de jornal hoje, é um jornal diferente, é uma folha A4, com textos não tão noticiosos, eram textos mais políticos, mais como reprodução mesmo da voz do governo, por isso do título da apresentação, porque o principal intuito do jornal era reproduzir, chancelar tudo aquilo que o governo falava. E aí é importante dizer que o governo que vai ser instaurado vai ser o governo de regime de partido único, uma ditadura, né? Que vai ter aí como base o socialismo, mesmo que os santomenses naquela época no poder dissessem que eles não eram socialistas, que eles estavam eles estavam no grupo dos não alinhados. Vocês vão lembrar que a gente está no meio de uma Guerra Fria em 1975. Mas toda a postura, as suas alianças internacionais que vão acontecer com Cuba, a China, a União Soviética, a forma de conduzir o poder, né, dentro das ilhas, vão demonstrar o tempo inteiro de que a ideologia desse regime é uma ideologia socialista. E isso vai estar presente no jornal. O jornal, por exemplo, vai começar a incentivar e falar o quanto é patriótico o trabalho nas roças. Lembram aí tudo que eu falei para vocês no início do vídeo sobre de como os forros, os angolares,
e depois os próprios contratados não tinham muito interesse de continuar o trabalho nas roças, né? Os contratados não, perdão, os ex-escravizados não tinham interesse de continuar os trabalhos nas roças. Só que quando os portugueses vão embora e os santomenses assumem o poder, eles vão lembrar que precisam das roças em termos de economia. E isso começa a ser um dos pontos de conflito e dilema de como fazer com que as pessoas agora entendessem que era preciso assumir o trabalho nas roças. E o jornal vai ter esse papel fundamental. Fundamental por quê? Porque ele vai começar a dizer, gente, tudo bem, concordamos que antes era degradante trabalhar nas roças. Por quê? Porque a gente estava trabalhando para o branco, a gente estava trabalhando para o português. Agora não. Agora a gente está trabalhando para a gente está trabalhando para o desenvolvimento do nosso país. E um santomense que quer ver o seu país desenvolver, ele tem que trabalhar na roça. Então, esses artigos vão se repetir no jornal várias vezes. E aí eles colocam que pessoas que não querem trabalhar na roça são antirrevolucionárias. Na verdade, esses pontos de antirrevolucionários vão aparecer em vários outros pontos, como pessoas que não vão desenvolver na educação, que não incentivam contra o analfabetismo, né, que ficam abusando não, gente, que ficam perturbando pessoas que vão estudar, então eram ações antipatriotas, pessoas que questionavam o governo, era antipatriótico, né? Então os textos dos jornais, eles vão começar a dar esse tom, né, de existe um homem novo, e o que é esse homem novo? O homem novo é um ponto que não vai existir só em São Tomé, né? Então, é o homem novo africano em cada território que vai se tornando independente, que é como esse homem novo vai se comportar nesse novo espaço. Então, para esse homem novo, ele precisa estar livre de vícios, esse homem novo precisa estar empenhado no desenvolvimento do seu país, esse homem novo precisa entender todos os sacrifícios que precisam ser feitos para que o seu país se torne uma grande potência. Então, quem não estava compactuando com esse homem novo santomense era o antirrevolucionário. As pessoas que exigiam do governo demais, que exigiam além do que o governo poderia dar, era o antirrevolucionário. E o jornal ele vai ter essa força, né, importante de retratar, de reproduzir esse discurso. Só para dar uma exemplificada disso, tem uns 2 jovens enfermeiros resolvem escrever para o jornal uma carta dizendo que eles, pelo nível profissional deles e pelo nível de estudo deles, eles mereciam ganhar mais do que todos os outros que ali estavam, que na verdade São Tomé e Príncipe precisava começar a pagar o valor de cada profissional de acordo ao seu nível intelectual e ao nível do trabalho. E a resposta vai vir do próprio ministro da Saúde, que é o Carlos Graça, que vai responder esta carta no jornal e vai dizer o quanto ele estava envergonhado de 2 jovens que não entendiam a importância do que estava sendo feito ali na construção de um país e que eles eram completamente antipatrióticos e antirrevolucionários. O problema é que esse discurso vai ficar muito fácil de ser feito em 1975, em 1976, mas quando chega em 1977, o povo começa a não ver muitas mudanças. Na verdade, as pessoas começam a ficar incomodadas, porque a economia não decola, o país não desenvolve, e aí eles começam a se questionar se deveriam mesmo ficar independente. E essa dúvida das pessoas nas ilhas, a gente começa a ver reproduzido no jornal. Reproduzido como? O jornal fica mais truculento. Ele fica mais incisivo ali ao falar, a abordar sobre o que é ser revolucionário e sobre as pessoas que não têm paciência para esperar o desenvolvimento do país. E aí eles vão reproduzir várias vezes como vocês não estão levando em conta os tantos anos de exploração, foram mais de 500 anos de exploração pelos portugueses, como é que vocês querem que da noite para o dia a gente comece a desenvolver? Então, quem não tem a paciência é porque não tem o amor à pátria, é porque não consegue entender as coisas e os grandes sacrifícios que precisam ser feitos. Sacrifício é uma das palavras que mais aparecem no jornal.
Eu analisei para minha dissertação de 1974 a 1979 e eu contabilizei assim, pelo menos mais de 200 vezes a palavra sacrifício aparecendo num único ano, sabe? No ano de 1976 a 1967, a palavra sacrifício vai aparecer pelo menos umas 200 vezes nesses exemplares. Eu não disse, o jornal ele era mensal, então, tipo, você não tinha ele semanal, perdão, ele era semanal, você não tinha ele de forma diária. Então, imagine aí que eram 4 jornais por mês, né? E que dentro desse espaço eu consegui contabilizar aí mais de 200 vezes a palavra sacrifício aparecendo. E eu acho que isso diz muito de qual é a ideia que queria se passar para a população. Mas a verdade é que São Tomé não vai conseguir desenvolver economicamente, vai precisar pedir empréstimo ao FMI, e isso vai começar a gerar vários conflitos internos, o que vai fazer com que a ditadura também endureça mais, que comecem a ter presos políticos, exilados, torturados, mortos, e isso vai pressionando depois o governo até 1988, quando eles vão precisar começar a sentar e pensar uma nova forma de governar. A população não vai estar mais satisfeita e o jornal vai encerrar suas atividades em 1988, que é quando começa a organização para a abertura política que vai levar ao multipartidarismo. Então, o jornal só consegue sobreviver a esse período ainda mais intenso do regime de partido único do Manuel Pinto da Costa. Quando começa o período de abertura política, começa o período de se pensar aí o multipartidarismo, que vai levar às eleições de 1991, né? Então, ele se data historicamente de que a grande mudança é em 1991. O jornal já não vai estar mais em funcionamento. Pois bem, gente, eu acho assim, era o que eu queria dizer para vocês, eu queria trazer aqui esse pedaço da história de São Tomé. Eu acho importantíssimo que a gente consiga usar esse material para a sala de aula. Eu, como professora de educação básica, sei o quantas vezes a gente não consegue achar material para poder falar sobre isso. E acho que é uma boa oportunidade para quando a gente for pensar independência dos países e os países independentes do continente africano, né, principalmente aí para as professoras do 9º ano, é um bom da gente sair um pouco desse binarismo aí que a gente tem entre Angola e Moçambique, e também se dedicar um pouco mais sobre as histórias de São Tomé, as histórias do Cabo Verde, da Guiné-Bissau, perdão, que são tão fascinantes quanto a história de Angola e Moçambique. Nessa apresentação eu abordei sobre a imprensa em São Tomé e Príncipe e como ela foi um importante porta-voz do governo independente. Durante a apresentação, eu fiz um balanço sobre a luta de independência de São Tomé e Príncipe, como foi que se constituiu o Comitê de Libertação, o Movimento de Libertação, que vai ser transformado depois em Movimento de Libertação, que vai levar a luta dos ilhéus, né, à frente, que vão ser responsáveis pela assinatura da independência de São Tomé em 12 de julho de 1975 e que vão chegar ao poder levando aí essa nova configuração. Então, é importante frisar aqui do que foi abordado também, que eu disse como é que se constituiu esse governo, né, um governo de regime de partido único, e como esse regime de partido único se utilizou da imprensa, se utilizou da comunicação, como o jornal Jornal Revolução e a Rádio Nacional, para conseguir chegar às grandes massas e passar o seu discurso, passar a sua ideologia e passar as suas informações. Mais uma vez, agradeço a oportunidade e até a próxima.